Eu costumo dizer que o céu ele não age, o céu ele reage. Então, enquanto mamãe agia orando, o céu reagia dando vitória. Você falou algo muito importante da oração da madrugada. Quem quer receber diferente tem que buscar diferente. Para receber o que ninguém recebe, tem que buscar como ninguém busca. É simples, É simples. porém é muito edificante. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Primeiramente, quero te agradecer por estar aqui conosco. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por disponibilizar o tempo de vocês para poder estar aqui ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado. Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhar para todos os seus amigos, para sua família, para que todos sejam edificados, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E não esqueçam de ser lamparina acesa por onde vocês forem. Precisamos disso. A nossa obrigação aqui na terra, que o Senhor nos designou, é dar frutos. Então, compartilha isso aí e vamos ajudar as pessoas em nome de Jesus. Hoje, eu estou com mais um convidado muito especial, né? Um convidado que eu vejo sempre, né? E eu nem imaginaria hoje poder estar compartilhando com ele esse momento, falando de tudo que Deus fez na vida dele. E eu estou muito feliz de poder, do Senhor estar me confiando isso, poder dividir com vocês o outro lado dele, o outro lado, o lado atrás das câmeras dele. E eu quero saber mais, então vem comigo. Eu só vou dar uma dica. Que isso, Varão! Oi, Eloy, muito obrigada por você ter vindo, obrigado por você estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo. Sim. Muito obrigada, eu estou muito feliz de ter a tua presença aqui. Deus tem feito assim coisas maravilhosas e às vezes a gente olha, né, Sim. e vê assim, eu falo, nem imagino, e Deus trouxe aqui pra gente estar junto no mesmo propósito. Eu falo que Deus une pessoas por um mesmo propósito. Sim. Então, eu quero primeiramente te agradecer por você estar aqui, tá? E é isso, Varão. Eu quero saber de você, Varão. Assim, primeiramente eu quero agradecer a Deus, depois agradecer vocês, né? Do Redescobrindo Deus, não é isso? Isso. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nessa noite. Quero já mandar um alô para você que está em casa aí e reforçar, né? O pedido para você compartilhar. Já clica na setinha aí, manda para alguém, porque tem alguém que precisa assistir esse programa de hoje para ser edificado. E voltando ao assunto, estou muito honrado de estar aqui. Uma noite que eu tenho certeza que será abençoada, porque o Senhor já está presente. Amém. Agradecer vocês por estar recebendo o Varão aqui para falar um pouco do que o Senhor tem feito, né? É um pouco, porque se a gente for falar do início até o final, a gente vai ficar aqui uns 3 dias. Verdade. Porque Deus tem feito uma grande obra, assim como diz a palavra dele. Agradecer o César, que... Eloy, vamos ali em Xerém, te apresentar para os meus amigos, e hoje é uma honra estar aqui com vocês. Verdade. César, também, quero agradecer aí o César. César, muito obrigada, né? César esteve com a gente aqui também, né, no Tiago, e trouxe o Eloy aqui pra gente. É isso, Deus não une amigos, Deus une propósitos. Então, muito obrigada, César. E o Varão, que isso, Varão? Varão, me conta aqui, Varão, você sempre foi teve berço evangélico? Você sempre foi? Eu vim de um berço evangélico, papai pastor e mamãe missionária, criado na igreja, né? Ao ponto que, com 13 anos, já estava dirigindo culto de libertação na igreja. Meu Deus. Com 14 anos, era líder do grupo jovem. Então, minha vida era de segunda a segunda na igreja. E aquela coisa que eu costumo dizer, Deus não tem dívida com ninguém. Por mais que agora a gente esteja se dedicando, tem gente que fala assim, caramba, eu tô na igreja todo dia. Deus está vendo tudo. Então, se eu estou me dedicando muito hoje, é mais honra que Deus vai me dar amanhã. Entendeu? Entendi. E você desde... Cara, mas 13 anos, Ministério de Libertação. Com 13 anos, lá na comunidade da Pedreira, lá em Costa Barro. Meu Deus, então Lugar tua mãe... tranquilo. Então tua mãe já colocou você desde sempre, você já via tudo, você já botava a mão, Eu e já meus dizendo... irmãos. Eu sou o mais novo de 3 irmãos, e a mamãe criou a gente debaixo da mesa de oração.
Era aquela que te carregava, você vai querendo ou não, porque tem dia que não queria, você vai, e Aquele você... belisco seco no banheiro, engole as lágrimas e volta. E você, isso, 13 anos você já fazia isso e tal, mas você já sentia a presença dele? Você já tinha tido intimidade com ele? Eu me batizei com 12 anos. E com 14 anos eu tive aquele batismo com o Espírito Santo. E aí a minha vida mudou, né? E costumo dizer que, por mais que eu não congrego hoje mais na comunidade, mas na comunidade é diferente. O ritmo é muito mais para frente. Então a gente tinha que estar com a vida em Deus para poder direcionar que a gente estava guiando, E né? aguentar, E né? aguentar, Porque porque era uma guerra, uma peleja, né? Cada dia era um problema. E é cada problema que só Deus mesmo na causa. Mas até que o Senhor nos ajudou. amém. E aí você e mais um irmão? Eu e mais dois. Então Somos todo mundo três. fazia parte da igreja, lá Isso. da Da igreja. mesma igreja. A mãe carregava a gente para as orações, monte, culto do café amargo. Na época tinha muito. A gente se reunia, aí no final do culto passava uma bandeja com café amargo. A pessoa que bebia, o culto era na casa daquela pessoa. Vigília, Vigília, então. pandeiro. Bandeira, o negócio era. Glória. Aí a gente criou um grupo de corinho de fogo, começamos a rodar aí o Rio de Janeiro aí, nas vigílias, Sério? Você tinha cantando um os corinhos, grupo? tinha um grupo DLE. E vou te falar que hoje em dia é difícil a gente achar um grupo assim, né? É difícil, assim que. Entendeu? Igual a gente. Assim, eu nem sabia como é que. Ah, ela fazia por fama, não, que eu nem sabia o que que era Sim. fama na época. Isso é grande realidade. Verdade. Você só queria, Adorar a Deus. tá, adorar, né? A gente pegava de uma vigília. Sexta passava vigília, sábado para domingo E vigília. na escola? Porque assim, você novo, com aquela pegada, você ia pra escola. Sim. Como é que você se saía? Você tinha visão espiritual? Você tinha esses dons, assim, que às vezes você tava com a pessoa e sua mãe daqui a pouco era chamada na escola porque você tinha, sei lá, feito alguma coisa, né? Parece até que foi. Parece até que é ensaiada essa pergunta, mas não é. Mamãe foi chamada na escola realmente, porque isso no ensino médio, né? Eu já estava com 17 anos. Sempre fui reconhecido como varão, pastor, o jovem da igreja. Então, eu estudei naquele colégio de formação de professores, onde 80% são meninas e 20% é homens. Então, quando chegava na hora do recreio, eu levava um violão para a escola, sentava lá, eu fazia um culto, era meia hora de recreação, em 10 minutos a gente comia e 20 minutos a gente fazia o culto lá. Nos primeiros cultos, é aquela cavando um poço mesmo. Aham. Mas chegou um tempo que todo mundo estava participando do nosso culto e a diretora chamou mamãe lá na escola. Ah, a mãe está fazendo um movimento aqui na escola, e um movimento muito bonito, entendeu? Aham. E ali eu tinha meu. Tipo, era como se fosse meus obreiros. A gente se reunia, cantávamos louvores, eu trazia uma mensagem, orava e todo mundo voltava para a sala de aula. Ah, então não tinha nada do tipo assim, eu fico imaginando assim, você chamar na escola, olha aqui, olha, minha filha, tá todo mundo quieto e ele tá aqui querendo expulsar os demônios, Não, vendo não, não, algumas não. coisas assim, Não, até não. porque Você sempre foi centrado pro que você centrado. queria. E tinha muita gente que tinha vergonha de dizer que era da igreja. Eu já sabia quem era e quem não era lá. Aham. Entendeu? Então, os que eram da igreja que eu conhecia, eu rodava muito novo pregando, então eu rodava pelas igrejas. Então, tinha lugar que eu, caramba, aquele cara lá da escola e nem sabia que ele era crente. Aí quando chegava lá e aí, Barão, aí ia se aproximando. Então, só participava do culto realmente quem queria, não era nada forçado. Só que Aham. aí começou a gerar um tumulto, porque começou a vir bastante gente, aquela choradeira, as meninas numa choradeira, Ai, que Deus delícia. trabalhando. Que E, delícia. e eu sinto até saudade desse tempo. Verdade. Mas Entendeu? você, em algum momento, pensou em desviar? Porque viver dentro é o que sempre é falado, né? Filho de pastor não é pastorzinho. Sim. Então, assim, ou não, ou sempre você tinha um propósito tão grande na tua vida que só vinha perto de você amigos que era crente e tal. É aquela coisa. Existia um ditado que se falava há muito tempo, na época, que mente vazia era a oficina de Satanás. E na nossa época, a gente costuma até dizer que. Eu não sou velho, eu tenho 30 anos. Mas a gente costuma dizer que a juventude hoje está muito Nutella. Porque naquela época não tinha tempo de desviar, não. Era de domingo a domingo na igreja. Segunda era ensaio, aí terça libertação, quarta consagração, aí quinta culto da palavra, sexta a gente ia para o monte, sábado era saída e domingo era o dia todo na igreja.
Como é que se desvia assim? Você tinha que casar com alguém da igreja, porque você não ia nem conhecer ninguém fora, pô. Mas era Não tinha como. aquele grupo de jovens. Então, até no cinema da igreja, era, entendeu? No monte, era uma alegria. Aí o É. culto, o café amargo, que a mamãe fazia quando era criança, eu comecei a fazer na minha juventude, na casa dos jovens, entendeu? Aí a gente levava, começou bem pequeno, com 5 jovens. Passou um tempo, a gente já estava já abarrotado. Que caía na casa dos jovens, chamava os primos, chamava os parentes, aí dava aquele mover. Então não tinha nem Então, tempo de não pensar em tinha desviar. tempo de O que é desviar, isso? não Né? tinha. Que O é isso? pastor pegava pesado com a Que gente. meu marido fala, né, que eu não sou. Ele é dessa época de doutrina, de culto doutrina, né? Sim. Tinha Às isso, né? Porque eu sexta, era não. doutrina. Se faltar doutrina, domingo ninguém tocava no instrumento. Tu era da equipe de louvor? Eu era tecladista, né? Tecladista? Tecladista. É porque a gente que vem de berço evangélico, Faz de a tudo. gente arranha um pouquinho de cada coisa, entendeu? Aham. Teclado, bateria. Então, assim, faltou a escola dominical, domingo de manhã, de noite, já nem mexe no teclado. Não, Não eu sei o acho o que o pastor seguinte: fazia. se tu falar pra mamãe que queria desviar, tu já ali, Não tu dava. rapidinho tu ia voltar. E mamãe, assim, minha mãe, quem acompanha aí, os seguidores conhecem ela, minha mãe tem uma veia muito forte espiritualmente. Eu tenho um exemplo de mulher de Deus em casa, que é minha mãe. Então, Sim. assim, minha mãe é daquele jeito seguinte: mãe, hoje eu não vou para a escola que eu estou passando mal. Ela falou: eu vou orar. Uhum. Se Deus revelar que é mentira, tu vai apanhar. Fala: melhorei agora. Mamãe é dessa. Então, o temor que a gente tinha, quando eu já era um negócio, ela falava: ó, Deus está falando comigo, hein? Ó, quem vocês estão andando, hein? Então, mamãe já era, sempre foi assim. Até hoje, Teu mamãe é irmão assim. também. Todo Comigo, com mundo meus ali. irmãos. Então, e a necessidade fez a gente começar a procurar as coisas. Trabalho muito cedo, meu irmão mais velho. Começou a trabalhar bem novo. Então, assim, foi uma fase difícil, mas sempre foi muito apegado a Deus, sabe? Casaram cedo. Assim, o meu irmão mais velho casou cedo. Ele começou a trabalhar. Meu pai. Tem um testemunho de papai, o senhor já recolheu o papai. Aham. Mas tem um testemunho que chegou um tempo que o papai ele se afastou da igreja. E aquele negócio que a gente prega que o inimigo só quer uma brecha é verdade. Que papai se afastou da igreja e foi uma brecha. Parece que as coisas viram tudo de cabeça para baixo. Mamãe dirigente de consagração, E ele pastor, né? meu pai pastor afastado. E assim, É difícil. o inimigo, quando entra na vida de uma pessoa, ele faz arruaça. Porque em uma semana o papai estava na esquina, em 2 semanas o papai estava no bar. 3 semanas o papai já estava envolvido com as drogas. Ao ponto que papai recebia, quando era dia de pagamento, papai sumia 7 dias de casa. Sumia 3 dias. Papai saía e não voltava. Aí a gente, poxa. E quando voltava, voltava sujo, sem dinheiro, sem um salário. Aí chegava dia de ir para consagração. Aí eu pensando, minha mãe não vai para consagração, como é que ela vai? Papai está sumido, a despensa está vazia. Como é que ela vai dirigir consagração? E foi aí que ela ensinava a gente. Quando dava 7 horas da manhã, ela levantava a gente, vamos embora. Hoje é dia de consagração. E ela é dirigente. Mamãe, mas a gente está numa luta tremenda. Deixa de ser bobo, eu não adoro a Deus pelo aquilo que Deus faz, não. Nossa. Eu adoro a Deus pelo aquilo que Ele é. Aí eu pensando, ela vai para a consagração, ela vai ficar de boca fechada. Duvido. Era a vez que papai estava fora de casa, era dia que Deus mais usava a mamãe dentro da consagração. Fala, caramba, por que a senhora adora tanto assim? Porque enquanto eu estou adorando aqui, Deus está cuidando dele lá. E sempre foi assim. E o Senhor guardava mesmo. O que era para acontecer, não acontecia. Deus dava o livramento, Deus usava. E já vi muitas vezes. Mamãe não chorava na nossa frente, mamãe só chorava na igreja ou no monte. Já vi muitas vezes subir no monte, com a mamãe em Monte Oreb Mesquita, mamãe subindo, Deus usando o vaso para ela. Estou cuidando daquele homem. O vaso não sabia de nada, o profeta não sabia de nada. E isso E ela aí. sabe, E ela ela sabia recebia. honrar, ela sabia honrar, né? Porque é difícil. É porque quando você entrega na mão de Deus, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Quando você dobra o joelho, ainda mais de madrugada, no meio da guerra, e tu fala assim, Senhor, perdi minhas forças, mas eu sei que tu está no controle. É. Não vou murmurar, não, mas que a tua vontade seja feita. Parece que o céu faz assim, ó.
Verdade. O céu se movimenta. Você falou da madrugada, eu sempre falo. As pessoas falam assim: Deus não te escuta, você não é preferido porque é de madrugada. Não, ele escuta de madrugada, ele escuta tudo. Mas que a madrugada, ela tem as suas coisas, ela tem. Ela tem. Ela tem, a madrugada tem. Deus escuta todos, todas as horas. Deus não tem, para Deus não tem de manhã, de tarde ou de noite. Mas que a madrugada, o seu É verdade. sacrifício de estar ali é diferente, gente. Tenta para vocês verem. Eu costumo dizer que o céu, ele não age, o céu, ele reage. Então, enquanto mamãe agia orando, o céu reagia dando vitória. Entendeu? E assim, você falou algo muito importante da oração da madrugada. Quem quer receber diferente tem que buscar diferente. Para receber o que ninguém recebe, tem que buscar como ninguém busca. É simples, É simples. porém é muito edificante. E é o que eu vou dizer assim: não adianta lutar guerras espirituais com armas carnais. Não adianta. Guerras espirituais são lutadas com armas espirituais. Não adianta. Então, meu filho, vista sua armadura e vai lutar espiritualmente. Coloca aí, ó, seu joelho no chão, Isso. faz o que você tem que fazer, vai orar, porque se é seu casamento, ele é restaurado. Se é seu filho que está nas drogas, ele voltará para casa. Amém. Se é a sua empresa, seu CNPJ, a sua mãe, o seu pai, ele voltará porque Deus é Deus, ele é Deus que faz, ele é Deus que cumpre. E você pode ter certeza. E me conta aí o seu pai... Aí meu pai estava meio fraco na fé e Deus deu um livramento. Aí Deus, porque Deus, ele cria situações. Enquanto a gente está orando, Deus está criando situações para colocar as coisas no seu devido lugar. Então, às vezes a gente, caramba, foi só eu orar que o negócio começou a desmoronar. Não, não é isso. É Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Então, Deus foi ajustando as coisas. Papai voltou para a presença. E aí não tem como se afastar você tendo um legado desse de oração dentro de casa. Como é que você vai se afastar? Como é que eu vou dizer todo mundo para a mamãe? Não tem como. Você vivendo essas experiências, Vivendo que você tantas sabe, você experiências. viu no monte, que você sabe que é de Deus. E engraçado, você falou isso, que hoje eu postei exatamente sobre isso. Eu tenho 3 filhos, né? Os 2 maiores e a menina de 4 anos. Só que os 2 maiores, ele não era da igreja ainda, então eu não ensinei eles no caminho. A menina é menor já. E ontem ela passou por mim com a Bíblia na mão, que ela não sabe ler ainda, e falou assim pra mim. Eu falei, você vai pra onde, menina? Ela, vou pro quarto de oração estudar. Eu tenho um quarto de oração lá em casa, eu vou pro quarto de oração estudar. E aí eu falei pro meu marido, falei, ela sou eu. Tipo assim, a gente é influência real dos nossos Sim. filhos dentro de casa. Então eu quero dizer pra vocês aqui, ele mesmo falou, como que eu vou desviar tendo experiências com Deus, vendo minha mãe passar por aquilo? Mãe, pai, você é o espelho do seu filho dentro de casa. Não tem como a gente chegar e olhar para o filho de fulano e falar assim, nossa, meu filho não ajoelha para orar, se ele não vê isso dentro da nossa casa. Verdade. Cobrar dos nossos filhos para ele ler a Bíblia, se a gente não faz isso dentro de casa. Então, a gente precisa... aí eu falei, eles são flechas, eles são como flechas. Sim. Para onde nós estamos lançando eles? É verdade. Né? Então, sua mãe te lançou, você viu passar necessidade, Vi. né? Você viu dispensa vazia, você viu seu pai pastor. Como que você para pra pensar? Quantas vezes você viu teu pai orando? Quantas vezes tu viu teu pai vivendo experiências Dando com aula da Deus? escola dominical. E aí você pergunta, como que isso aconteceu? Então, E naquela época era diferente de hoje, né, Eloy? muito diferente. A gente viveu uma experiência que eu costumo... Aonde eu passo, eu falo dessa experiência. Uma vez, mamãe falou assim pra gente, vamos para a consagração, porque hoje é culto de ação de graça. Mamãe, culto de ação de graça, qual é a vitória que Deus deu? A mamãe falou, Deus não deu a vitória, mas usou o pregador na consagração dizendo que a vitória vai chegar. Eu falei, mamãe, mas o culto de ação de graça não é depois que a vitória chega? Ah, não, vamos fazer antes. Porque quem tem fé e quem acredita faz o culto antes da vitória chegar. Fazer depois fica muito fácil. Vamos fazer antes. Tá bom, mamãe. Se é culto de ação de graça, o que a gente vai comer? Porque culto de ação de graça de crente tem Comida. comida. Mamãe, a gente vai comer o quê? Mamãe falou biscoito, creme crack e café. Por isso que me ofereceram café, que eu bebi muito café na infância. Mamãe, café... Eu lembro que eu falei pra mamãe, eu quero
traquinas amarelo. Na época tinha o traquinas colorido. Eu gostava do amarelo. Aham. Tinha o vermelho, Aham, o vermelho, o tinha o famoso. verde, É porque tu não sabia, amarelo. Eloy, que o Ah, café ia não. estar como tá hoje, tá? É, né? Olha aí, ó. Café 40? tá caro, né? É, Graças a então. Deus, Deus me livrou. E aí, mas o cara não, o que tem hoje é biscoito creme crack e café. Aí, o culto acontecendo, a gente gostava muito de fazer culto doméstico. A gente botava as panelas no chão, meu irmão botava o balde, subia, botava a gravata de papai, começava a pregar, o outro ficava marchando, como via mamãe marchando na igreja, e eu ficava caindo rebatado, como eu via mamãe cair muitas vezes rebatada na igreja. A mamãe falou, vamos orar agora. Aí, Senhor, não tenho nada para te pedir. E ela orando assim, isso não foi mamãe me contando, não, eu lembro. Aham. Se eu não tenho nada para te pedir, eu só quero te agradecer. Eu agradeci por meus filhos estão de pé. A despensa está vazia, mas eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar, que o Senhor não deixa faltar. A gente orando, aí Deus tomou meu irmão do meio, mistério, web, bem novo, foi batizado muito novo. Ele começou a falar em mistério, a nossa sala foi tomada por um mover tão forte. E ele foi na direção da mamãe e falou assim, mulher, estou colhendo as tuas lágrimas. Quando ele falou isso, meu irmão que estava em cima do balde pregando, a língua dele começou a enrolar. E ele tentando dar glória, glória, acabou que ele foi batizado em cima do balde. Falei, meu Deus, e eu ali, eu confesso que eu sempre fui mais desligadinho. Eu vendo aquele mover na sala de casa, eu falei, meu Deus, mamãe, vamos orar. Minha mãe orando, orando. Culto acontecendo, acabou o culto. A gente comendo biscoito, creme crack e café. De repente, alguém bateu na nossa porta. Missionária Ilza. Fui lá na igreja, não te achei, mulher. Era o Marcelo, dono da mercearia da esquina. Deus me tocou para trazer umas bolsinhas de compra para a senhora aceita? Cada bolsa que entrava, a gente pulava. Tinha o leite Parmalat na época, era famoso. Aham. Nescau, aquela coisa toda. A mamãe falou, eu falei que Deus, enquanto a gente orava, Deus providenciava. Você não sabe que tinha uma das bolsas na parte de cima. O traquinas amarelo. Olha. Mamãe, tem o traquinas. A mamãe falou, tá vendo aí? Toda vez que o caminho se bloquear, não vai para a esquina. Não faz alarme, é só dobrar o joelho que o Senhor providencia. Então, assim, foram muitas experiências que não dá para chegar e falar assim, eu estou passando por uma prova, vou sair da presença. Não tem como. É igual a Bíblia diz, para onde iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Não dá. Não dá. Quem já viveu nos santos, todo lugar não sabe viver. Louvor diz isso, né? Não tem como. Não Viver tem umas como. experiências dela, dessa não tem como. Aí papai ficava assustado. Papai, ué, mulher, eu saí de casa, a despensa estava vazia. Eu voltei e está cheia. Quem é que está bancando a minha casa? Quem é que está bancando meus filhos? Ela era que era da oração, a tua mãe, né? É mãe. Ué, quem é que está bancando? Mãe, deixa de ser bobo. Uhum. Que esse que me sustenta bem antes de eu te conhecer. Pode sair, pode ir para farra, papai estava afastado. Pode gastar o teu dinheiro que você quiser, mas o Deus que eu sirvo não deixa faltar para mim e para meus filhos. Meu Deus. Tinha dia que tinha meio saco de arroz na despensa, mas tinha. Meu Deus, é muita fé. É muita fé. Qual então, o nome dela? Wilza, missionário Wilza. Missionário Ilza. Olha, parabéns. Eu tô buscando para ser como a senhora, assim. Onde eu passar, eu vou falar assim, aquela mulher é uma mulher de Deus. É isso que eu quero para minha vida. Cada vez mais experiências assim, e Às que vezes meus eu filhos coloco ela, possam... desculpa até cortar a senhora, às vezes eu falo com ela que hoje ela não para, né? Ela viaja o Brasil inteiro. Uhum. Ela tem muito filho E na tá fé. pregando ainda? Não, ela não. Minha mãe não. Assim, ela não tá pregando, ela tem muitos filhos na fé. Aham. Ela tem filho em São Paulo, ela tem filho em Minas. E os filhos na fé buscam ela. Busca, vai visitar. Vai visitar. Aí vem, manda ela aí, manda a passagem, ela vai. Então, assim, hoje ela se tornou um legado de oração para muita gente. Entendeu? A consagração dela lá começava às 10 da manhã e acabava às 4 horas da tarde. Aí, irmã Ilza, eu vou trazer você pra vir aqui, ó, em Xerém comigo, pra gente orar junto. Porque eu amo oração. Não tinha revelação. Quando tinha revelação, era até 7 horas da noite. E Ia. aí era mistério para lá, mistério de cá. E Eloy, me conta uma coisa. Como que o humor entrou na tua vida? Porque assim, isso você me corrige se estiver errado. Nesse período que você viveu com a tua mãe desse jeito, o humor era falta de respeito com Deus. Tinha isso? Tinha não.
Não tinha isso, Não não? tinha. Podia fazer uma outra... Me conta essa história. Assim, a minha vida estava seguindo um caminho. Eu já estava viajando, mas para pregar. Pregava e tal. Falei, caramba. E aí, eu pensava que minha vida seria de um jeito. Aham. A pregação foi enfraquecendo. Falei, caramba, vou. Eu fui fazendo 18 anos. Falei, cara, vou procurar um emprego. Aí fui lá na Flores. Conhece a empresa de ônibus da Flores Conheço. ali em São Aham. João? Fui lá. Fiz a provinha, passei, mas. Na prova passei, mas me reprovaram. Falaram que eu não tinha o perfil da empresa. Sempre fui gordinho assim, falaram que eu ia ficar agarrado na roleta. Essa foi a realidade. E aí aquilo me deu uma desanimada. Aí eu, Senhor, e agora? Não fazia humor nenhum. Só que fui para a igreja, aí eu falo isso no meu stand-up. Aí falei, caramba, desempregado, como é que eu vou conhecer uma varoa? Eu preciso ter uma minha varoa na terra, né? E aí o negócio tava difícil, tá? Uma luta. As irmãs corriam de mim, mas corria mesmo. E aí o Senhor, e agora? E agora? Falei, já sei, eu preciso ter um emprego. Aí abri uma barraquinha de cachorro-quente. Mas foi uma luta. Primeira semana a gente vendeu muito, mas na segunda semana o material saía, mas o dinheiro não entrava. Eu mesmo estava vendendo para mim fiado. Então a empresa faliu. Então eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou arrumar uma benção? Eu estava no culto desacreditado. Falei, meu Deus, eu cheguei em casa triste. Falei, mamãe, a senhora não vai mentir para mim. Eu sou feio? Ela parou de lavar a louça, me abraçou e falou assim, te amo. Até hoje eu não entendi porque ela falou isso. Te amo. Falei, meu Deus, e agora? E aí aquela luta. Aí conheci uma irmã. Levei para sair, aceitou ir no shopping comigo. Paguei tudo. Tudo, urso, comprei roupa. Paguei a janta. Aí no final, quando eu fui deixar ela na casa dela, ela falou, foi muito bom estar contigo, amigo. Uhum. Eu, amigo? Poxa, eu vejo você como um irmão. Falei, caramba, aquilo ali me deu uma desanimada. Aí eu fiquei triste, deixei pra lá. Passou umas 2 semanas, o jovem me chamou pro gabinete. Pastor, líder, melhor dizendo, líder, fazer o gabinete. Mesma coisa que eu passei, ele passou. Com a mesma menina. Ai, meu Deus. Falei, essa daí é golpista. Aí saí da igreja, isso tem uns 8 anos. Aí peguei o telefone, mamãe que tava no bolso, fiz um vídeo pro Facebook na época. Ei, varoa, tu quer o gatinho, né? O varão te levou pra sair, comprou. Eu falei, falando dele, mas também tava retratando a mim, que eu tava com Claro. raiva dela. Levou pra sair, pagou tudo. Só golpista, sei que lá. Só que eu falei sério esse vídeo. Postei Uhum. na rede, era 11 horas da noite. Quando foi no outro dia de manhã, tava estourado esse vídeo. Estourado, não, no Facebook, estourado. Eu falei que o pessoal tudo comentando. E sem pretensão nenhuma. Eu falei sério. Tu quer o gatinho arranha, meu amigo. Ele é cabeçudo, mas ele te valoriza. Feinho, mas eu falei sério. Uhum. E aí foi passando um tempo, passou 20 dias, eu fiz outro vídeo. Passava um mês, eu fazia outro vídeo. Aí o pastor falou, cara, por que você não faz isso mais vezes? Aí eu, águia, poxa, pastor, porque eu não tenho telefone. Pastor, Deus te abençoe, mas a pastora, esposa do pastor, a pastora Monique, amanhã a gente vai tirar um telefone para você. Falei, aí tiraram um iPhone 8, tinha acabado de lançar. Olha. É 8 Plus, né? Era 8 Plus, né? Uhum. Tinha acabado de lançar. Quando caiu na mão do varão, aí eu comecei. Só que eu tinha um medo de fazer por causa do bloqueio da religiosidade. Será Uhum. que eu posso falar disso? E aí, será que eu posso entrar nessa linha aqui? Eu tinha medo. Porque realmente o humor com o evangelho é uma linha muito fina, porque tinha gente, e hoje tem gente, se a senhora, vocês foram no stand-up meu, se ela já participou, você não vai, se me acompanhar no Instagram, você não vai ver um vídeo meu brincando com língua estranha. Porque tem gente que pensa que o humor é brincar com É. língua estranha. Mamãe ensinou pra gente desde pequeno. Falar em língua estranha, brincadeira, é blasfêmia, Deus não perdoa. Então, era uma linha muito fina, eu tinha muito medo. Eu fui para uma imersão em São Paulo com o Alex Monteiro. Chegando lá, eu falei para ele, cara, toda vez que eu boto um vídeo, as pessoas gostam, mas eu não tenho engajamento com isso,
não tô lucrando com isso. Aí ele falou assim para mim, o humor se encaixa em tudo. O humor se encaixa em todos os conteúdos. É só você acertar o humor. Eu fiquei aquilo na mente, fiquei aquilo na mente. Aí voltei, fiz uma caixinha. Eu estava até mostrando um amigo ontem. As caixinhas que eu fazia era mais de 1000 perguntas. Meu Deus. Tem caixinha de 2022, 2023 que eu nem respondi ainda. Consegui entrar no arquivado aqui e mostrar. Aí comecei a fazer umas caixinhas. Aí tinha as perguntas que eu não respondia. Pastor, se Jesus transformou peixe, eu posso clonar cartão? Aí eu falo, não falo, falo, não falo. Que isso, varão estelionatário? E comecei a fazer esse vídeo. Só que antes de eu chegar nas caixinhas, eu fiz muito conteúdo. Até acertar, eu fazia conteúdo de relacionamento, fazia conteúdo de quem faltava culto. Depois eu vi que as caixinhas começou a dar um bom por causa da Patrícia Ramos, amiga Aham. nossa. Que ela na caixa, ela tinha um bordão. Para com isso. Aham. Glória, glória, glória. Eu falei, opa, preciso de um bordão. E aí, senhor, qual vai ser meu bordão? Qual vai ser meu bordão? O que é isso, varão? Já falava e não sabia. Já era teu, Já já. era meu. Porque, na verdade, isso eu falo muito para quem está na rede. Às vezes a gente pensa que a gente vai. Alguém vai ensinar alguma coisa para a gente, mas, na verdade, ninguém vai ensinar. Sai de dentro da gente. Deus já te deu. Deus já deu. Você só precisa ver. Eu já falava que isso, varão, e não sabia. Que isso, varão? Aí o povo começou a falar. Lá Aí, na igreja direto, filha. Na igreja, se eu bota esse copo aqui separado. Que isso, varão do copudo? Varão do Aí copo, varão não comecei sei a o quê. falar. Tudo isso. Varão copo, que isso? Aí, não, aí comecei a falar. Varão motudo, varão isso. Aí comecei a falar. A um ponto que eu não estava conseguindo mais controlar. Aí fiz uma caixinha, sou macumbeiro, mas amo seus conteúdos. Aí eu, caramba, respondo essa, não respondo. Aí lembrei, o humor se encaixa em Em tudo. tudo. Aí eu falei, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Aí eu botei, que isso, varão da encruzilhada? Só essa caixinha me deu mais de 130 mil seguidores. Só ela. Então, assim, foi um estouro que eu não esperava. Entendeu? Foi um Aham. estouro que eu. Aí, como jogador de futebol, cantor de pagode, aí começou a esfera fora da igreja fazer. Aí, quando foi no dia 2 de. Foi 2 de janeiro de 2023. Eu passei em frente ao Teatro Miguel Falabella. Falei, gente, ó. Breve vou lançar o link e vou fazer meu show aqui. Isso, sempre, assim, Não sabia de nada. Queria fazer, mas não tinha, não sabia como é que era. Isso foi dia 2 de janeiro. Quando foi no dia 6 de junho, eu fiz meu primeiro show lá. mas tu orou depois disso? Tu orou pra isso? Tu fala assim, Senhor, eu queria fazer o stand-up, ou eu queria isso, mas eu não sei como é que Eu funciona. confesso pra você que eu não orei não, porque eu não sabia. Então, Eu não Deus, sabia que Deus já seria... tinha esse propósito na tua vida, né? Eu não orei assim específico, Senhor, eu quero fazer o stand-up. Eu orei pro Senhor abrir o caminho, como a gente ora. Aham. O Senhor abre o caminho, o que for pra chegar, vai chegar. Eu não orei assim específico, ó, Senhor, eu quero lotar. Não, em 3 dias, no orgânico, a gente lotou o Miguel Falabella. Olha. De fazer fila no shopping. Aí foi aquele show lindo, graças a Deus abençoado. Ah, eu quero ir. Eu quero ir Vai real. ter agora, dia 12 agora de abril, que no Teatro de Caxias. Ah, vai, amor. Dia A 12 gente de vai. abril, você estiver em casa, vai lá no Instagram do Barão, tem um link, ainda tem um negócio promocional para você levar a tua família toda. Aí, ó. Vambora, Barão. Quem não gosta de rir? Quem não É. gosta de rir? E outra coisa, já chegaram pra você dentro do humor? Porque às vezes as pessoas acham que o humor e princípio não tem nada a ver quando é do evangélico. Já fizeram alguma coisa pra você que você teria que quebrar o teu princípio pra você e que você falou assim, não, ó, isso não é pra mim. Assim, a gente ora muito para Deus exaltar. A gente ora muito para Deus virar a nossa chave. Só que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ora. Porque uma exaltação, e se você não tiver o pé no chão, você sai. Tu não é mais o mesmo. É por isso que tem gente que vai viver na luta. Tem gente que vai viver na prova. A vida dele vai ser prova, porque se Deus exaltar ele, ele sai. Deus perde ele, entendeu? Então, se você não estiver preparado para a exaltação de Deus, você dá uma... E chegou um tempo que eu falei, caramba, é o varão. Todo lugar que eu ia era varão. Falei, caramba, é o varão.
Aí fui no shopping, fui convidado 2 vezes a se retirar do shopping, por causa de tumulto lá no shopping de Nova Iguaçu. Meu Porque Deus. na Barra, no Recreio, as pessoas falam, Varão, Varão. Mas na Baixada, Baixada que a gente vê só pela internet, quando a gente vê na rua, ele pensa que é teu melhor amigo. Vem, abraça, pula, não sei o que, entra aqui. E eu falo com todo mundo, abraço todo mundo mesmo. Então, assim, teve hora que eu pensei que era eu. Aí Deus foi e deu uma. Não é você, é meu espírito na tua vida. Porque se não for eu, Tu perde tudo, ninguém nem te vê. ninguém te vê. Tem muita gente que é melhor do que eu. Tem muita gente que é mais engraçado que eu e está no anonimato ainda. Por quê? Porque não chegou a hora ainda, Deus está preparando. Então a gente tem que estar preparado para quando a exaltação de Deus chegar. Quando realmente chegar a tua vez. Quando chegar a tua hora de jogador, por exemplo, de eu chegar na igreja, o Pedro, atacante do Flamengo, pregar, ele descer, ele olha para mim e fala, que isso, Varão, te acompanho. Como é que foi tua cirurgia? Falou para mim assim, E você achava ele, como é que nem achava que ele te conhecia, né? aí eu, que isso, Varão? Que isso? E assim, e isso, não só ele, diversos jogadores, cantor de funk, cantor de pagode. Então, assim, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito, sabe? Porque da onde a gente saiu, da comunidade, alguém fala que só acontece se tiver padrinho, meu padrinho é Jesus. Amém. Patrimônio Quem me melhor do que esse. apresentou, quem me apresenta é Jesus. Amém. Eu tenho que entender que isso tem um propósito. E foi aí que começou os stand-up, as conferências da alegria, entendeu? E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem rodado o Brasil inteiro falando de Deus. Você é pastor. Pastor, Pastor também. falando de Deus. Aí você prega assim ou é mais. Você fala Eu de Deus começo nos. com humor. Eu fiz na igreja do César. Foi uma noite especial. No teatro já não é assim. No teatro é É o stand-up mesmo. stand-up mesmo. Mas na igreja, a Conferência da Alegria, a gente começa com humor e termina na mensagem. Então Nossa. a gente vê as pessoas rindo e a mesma pessoa que riu muito depois está Chorando. chorando no altar. Nossa, que top essa. E ali o stand-up, meu stand-up, o roteiro que eu uso agora é o que aconteceu comigo. Os bullying que eu sofri na escola, muitas coisas que aconteceram para me colocar para baixo, e eu conto de uma forma engraçada, as pessoas sorrirem, e eu acrescento onde Deus entrou ali. Que aquilo que veio para me colocar para baixo, na verdade, era a proposta de Deus para me colocar para cima. Quando você achou que era você, a sua mãe chegou a te falar, Eloy, olha, cuidado para isso não, você não se perder, cuidado que o que Deus dá, Deus toma. Se for para te perder, ele prefere tirar o que te deu ou Na não verdade, te dá, né? mamãe fala isso até hoje. Acredito. Mamãe fala isso todo dia. Ló, vigia. Agora a gente está com um projeto para a TV, e esse dia eu estou passando o dia todinho dentro do estúdio, fazendo roteiro. E a gente está botando a voz dela, que ela fala muito isso. Eloy, vigia. Eloy, toma cuidado. Aí as pessoas mandam pergunta assim, conta um pouco, pastor, como era a sua vida no tráfico. Aí se eu falar isso perto dela, tá queimado, diabo. Não, meu filho. Então ela tem uma reação que só ela tem. Aí eu já entro no... Poxa, mãe, posso falar? Eloy, vigia. Mãe, vou falar. Aí eu andava com 2 pistolas, fuzil atravessado. Tá queimado. Então, Começa. eu trago isso pro show também. Então, assim, até hoje ela fala isso, entendeu? Aham, meu filho às vezes Vigia. faz isso. Meu filho às vezes ele começa a ver isso e fala: tá repreendido em nome de Jesus. Você vai ficar falando isso? Ó, a palavra tem poder. Você para com isso, que não sei o quê. E aí ele saindo, porque a gente, mãe, né? Tipo assim, a gente não consegue nem imaginar os nossos filhos nessa situação. Então já bate um desespero. Fica, né? Tá queimado, tá repreendido. E E puxa a aí- orelha, puxa a orelha. Eloy, essas caixinhas que você faz, porque no início, quando eu comecei a te acompanhar, eu falei, cara, o pessoal não vai fazer uma pergunta dessa, pastor. Falei, não pode, é montado. O que eu vi foi esse do cartão, do clonado. Sim. Foi o primeiro que eu vi. E eu falei assim, não, o pessoal não vai fazer uma pergunta dessa, não. Só deve ter alguém mandando isso, não tem como. Como é que a pessoa faz? E fazem essas perguntas mesmo. Faz. Eles são terríveis. Olha, que Eles até tu são- fica perdido, né? Tem pergunta que... E eles botam a cara mesmo pra fazer as perguntas. Eles não tem vergonha, não. Mas também, se tu for responder, tu tem que ficar a vida inteira aí. Não faz nada da vida, né? Mas eu mesmo assim, eu respondo algumas, mas eu filtro muitas perguntas. Tu tem alguém, Eloy, pra te dar uma... tipo assim, um pastor que te acompanha pra você poder
tirar dúvidas. Olha, você acha que entra nisso, não acha? Né? Ter essas coisas. Porque normalmente pastor nunca tem quem desabafar, né? Aquele que normalmente só carrega, só segura e às vezes pesa. Você tem alguém que possa, o dia que você não tá bem, o dia que você precisa falar alguma coisa, você tem alguém para Eu você tenho fazer isso? eu chamo de meus irmãos. Eu tenho uns irmãos de oração. Tava até vindo para cá. Quinta-feira eu tava aqui no monte do azeite aqui, Ah, aqui pertinho. Tem vezes que a gente tem que se retirar para clamar a Deus em oculto e secreto. Algumas coisas para acontecer, então a gente tem que entrar em propósito. Então, assim, eu tenho meu pastor, que é o pastor Josué Balandro, apesar da correria dele, a gente tem o nosso encontro às quarta-feira na célula, com o Frazão, que é o nosso líder da célula lá. Você não tem só célula por quê? Porque eu não tenho não tempo, tem. entendeu? Não tenho tempo. E tem uns amigos meus de oração, que a gente está sempre junto, um fortalecendo o outro. Uhum. Entendeu? É muito bom você chegar, passar por uma guerra e você. Tem Quem que te ter. conhece já sabe que está em guerra. Tem que ter. Então, quem é teu íntimo sabe. Ih, mano, vamos orar. Tem que Vamos buscar, porque. Não, o negócio vai ficar assim, não. Deus vai entrar nisso aí. Então, andar sozinho não dá certo, não. Por isso que eu vou dizer, é bom que estejam dois. Porque se um cair, o outro levanta. Verdade, gente. Entendeu? E eu quero dizer isso muito sério pra vocês. Não tenta segurar as coisas, né? Eu digo a gente mulher, né? Principalmente que tem muitos afazeres, é trabalho, é filho, é muita coisa. Às vezes a gente acha que a gente consegue. É Mulher Maravilha, que a gente consegue ir com a força do nosso braço, que a gente consegue sustentar. Chega uma hora que Deus fala: para, porque senão vou te perder. E aí não é culpa dele. É culpa sua que não cuidou do corpo, da mente que ele te deu para cuidar. Então, assim, não tem alguém de confiança, alguém que cuida de você, para você desabafar, para você dizer, olha, eu tô ruim, eu vacilei, ou eu preciso de algo para me sustentar, porque eu não tô aguentando. Tenha alguém de confiança perto de você. Para o dia que você não quiser ir ao culto, essa pessoa falar assim: opa, vamos. Para o dia que você não tá afim de orar, falar: eu vou orar junto com você. O dia que você tá desanimado de ler a Bíblia, falar: vamos lê-lo juntos. Tenham pessoas assim, para que a caminhada com pessoas assim é mais leve. Né, Eloy? Falou tudo. Pessoas que entendam. É porque hoje em dia também tá um pouco complicado, porque se você tem algumas pessoas que você abre, a pessoa pega e espalha. Você tem que tá saber passando. quem é Então, realmente. você tem que ser amigo de oração. A Bíblia fala: Ezequias está passando uma guerra, Senaqueribe está o ameaçando. Aí ele pega e levanta e fala: povo, não temais, nem vos espanteis, porque Senaqueribe tinha um exército gigantesco. Então o povo está aflito, o povo está com medo. Aí Ezequias ele anima o povo, mas ele precisa ser animado. Porque a gente que está à frente de obra, tem vezes que a gente está falando aqui, mas a gente precisa de uma mão segurando as nossas costas. Aí ele orou, ele fez tudo mesmo assim. O rei da Síria está falando que vai matar. Aí ele vai e fala com Isaías. Isaías é um amigo tão ligado que Isaías fala para ele assim: antes de eu falar o que eu penso, vamos consultar para ver o que Deus tem para falar. Então a gente precisa de amigos assim, que tem amigos que vêm com alguns pensamentos. Ah, não, faz isso, faz isso. Não, 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 não. Não é amigos que dê conselhos de si. É amigos que te levam para o altar. Amém. Se a Verdade. gente entender que a gente precisa de amigos que levam a gente para o altar, quando a gente está com a cabeça cheia, meu Deus, será que essa onda vai me sufocar? Aí o amigo chega: opa, calma. Vamos ali, vamos clamar, vamos dobrar o joelho. Entendeu? A minha oração é assim: Senhor, me apresenta amigos que são teu amigo. Verdade. E é bem Amigos mais que são leve. amigos de Deus. Verdade. Entendeu? E a gente precisa ter esse feeling, não é? A gente chega, mas eu confiei em fulano do lado. Não, gente, vocês precisam ter aquela pessoa, sabe, que cuida de você, que você sabe que pode contar, que são amigos de oração. É bem assim, vocês vão ver que a caminhada é mais leve. E o dia que você tá
caindo, ela vai lá, vamos lá, que eu vou te levantar. Ainda existem pessoas assim, acreditem. E Deus coloca pessoas assim, vai colocar pessoas assim na tua vida. Você pode ter certeza. Quando você for para atrás de alguém que não é, Deus vai dar um jeito de te avisar. Olha, vigia, né? Vigia, não é isso? Deus sempre tira, né? Sempre Deus sempre tira. mostra. E avisa, manda a pessoa do nada para falar. É isso aí. Me fala uma coisa. A varoa apareceu ou não apareceu? Apareceu, sou casado, tenho 3 filhos, mas novinho é o Davi de 2 anos. Inclusive foi quinta-feira, caiu, meteu-lhe a testa no chão. Ah, Davi deve ser uma benção, A hein? gente bota esses nomes de profeta, aí é Davi, Isaac e Ana. Aí eu tenho um sobrinho, Caleb e Esther. Aí agora tá vindo meu irmão do meio, agora vai ser pai, tá vindo Samuel. É só assim. E a mamãe tá ficando de Imagina cabelo branco. isso que eu ia falar. Imagina juntando todo mundo. É. Vem Ainda cá. tem o Abraãozinho, filho do meu irmão. É, tem o Abraão também. Aí ela apareceu depois. Aí o vídeo saiu. Aí É. ela apareceu. É, E depois que você casou. no caso, o que acontece? A gente que dirige trabalho, na época, era tipo assim, tinha um statuzinho, né? Aham. Então, eu gostava. E fulano tem o status e tal. Eu falei, poxa, vou colar com essa varoa. Eu colei com a varoa. Fiquei 4 anos noivo. Aham. Quase casei, mas deu errado. Aquilo ali me frustrou. Falei, meu Deus, e agora? Tava desacreditado, já tava pra casar. Falei, aí abri a barraquinha de cachorro-quente. De novo. Não, a mesma Ah, barraquinha. aquela. Aham. Só que o negócio, meu cachorro-quente era R$ 2. Meu Então, Deus, que cachorro quente. era baratinho Era? na favela. Então, assim, eu sempre fui rodeado de muitos amigos, meus jovens. Então, eles iam pra barraca do cachorro-quente, a barraca ficava cheia. Quem passava, caramba, o cachorro-quente da rua aí Bom. tá lotado. Porque estava tudo lá, ninguém comprava nada. Só ficava lá rodeando. Aham. A gente tocando violão, cantando. Então, porque a gente ficava lá, quem via de fora via cheio, ia lá comprar. Aham. Aí começou a dar muito movimento. Falei, caramba, tem que arrumar mais funcionários. Aí peguei uma amiga, que era minha amiga, a Malu, hoje é minha esposa. Botei ela e botei uma outra menina para trabalhar. E aí, desacreditado o amor, os amigos, poxa, essa Varoa cuida bem das coisas, hein? Essa Varoa cuida bem de você. Aí meu pai ainda estava vivo. E tem um negócio aí, hein? Essa menina olha para você diferente, tal. Aham. E eu vendo a guerra que ela passava na comunidade, ela Aí tinha falou, acabado. vamos morar junto. Ela tinha acabado de sair de um casamento, ela. Tava numa guerra terrível. Falei, caramba, acho que eu vou dar uma chance pra essa varoa. Acho que eu vou dar uma moral pra ela. Aí Deus foi abençoando e hoje a gente tá aí nessa. 3 meninos. Na verdade, quando ela saiu de casamento, ela já tinha 2 filhos, Aham. que é a Ana e o Isaac. A Ana tinha 6 e o Isaac tinha 1. Hoje a Ana faz amanhã 13, dia 1º. Meu Deus. Amanhã ela faz 13 e o Isaac vai fazer 10. Entendeu? Então, assim, o Isaac, eu peguei o Isaac novinho. Novinho, um 2 aninho. anos, 2 aninhos, 2 Dois aninhos. aninhos. 2 aninhos. Hoje, ele tem ciúme do irmãozinho dele que nasceu, que é o Davi. Mas é pai pra cima, pai pra baixo. Se falar que não é. É, né? Se pra- falar que não é. Aí ontem mesmo eu tirei foto com o Davi. Aí ele tava do outro lado da mesa almoçando. A gente tava no restaurante almoçando. Ele saiu de lá. Pai, tira comigo também. Olha, tadinho. 10 anos. 10 Aí eu anos. ia tirar contigo, você não esperou nem eu falar. Nem espera. É. Ai, é muito lindo. Deixa eu Então. te perguntar, pra gente finalizar, o que que você tira até hoje da sua de Deus para com você? O cuidado de Deus com você. O que que você tira que hoje parando pra pensar, você olhando lá, né, olhando lá atrás, tudo que você passou, o lance de você não ter tempo pra desviar, as experiências que você teve pra hoje você tá tipo em um outro patamar que você nunca nem imaginou e que naquela época nem existia, né? Que era essa bombando e tal. Quando você, isso eu tô falando quando você fazia parte dos vigília e tal, que você tinha Sim. 10 anos, tal, nem existia esse Instagram ser desse jeito e tal. O que que você tira e você fala assim, Senhor, o que que você quer de mim ainda? Entendeu? O que que você tem a mais pra Eu vejo vivenciar? tudo como um propósito, né? Um propósito. Hoje, graças pela misericórdia de Deus, eu tenho amizade com algumas pessoas que na época, eu ainda continuo admirando, mas na época, eu falo, caramba, eu nunca vou conhecer fulano. Por exemplo, sei lá, um cantor que a gente tem amizade, e hoje a gente tem, por exemplo, Elane Martins.
Elaine Martins ia na comunidade e tal, aquela coisa toda. E hoje eu sou amigo da Elane, do Ozé, esposo dela, da Midian, do Eliel. Então, assim, é algumas coisas que Deus faz, eu fico vendo, caramba, como é que Deus é especialista em apresentar, de tirar Muito. de trás da malhada. É o que Deus fez com o Davi. Davi. É o humilhado, é o que não tinha condição, é o que ninguém dava nada. Deus pegou e tirou ele de lá e colocou ele aqui. Então, Deus é especialista em levantar projetos falidos para o homem. Que tem de gente que olhou lá para nossa casa, porque minha casa era mais humilde da rua. O nosso portão era um portão de ferro encostado. A gente vivia de roupa que as tias davam pra gente. Essa é a grande realidade. Mamãe, muitas das vezes, não tinha condição de comprar um tênis pra gente. Mas Deus enviava. Então, assim, hoje eu passo lá onde eu moro, onde eu morava, na comunidade, e eu vejo a mão de Deus. Que todo mundo, ô pastor, pastor, pastor. Eu tenho um público muito grande infantil. As crianças me abraçam de uma forma, pastor, 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 pastor. Então, assim, eu vejo a mão de Deus e o cuidado de Deus. Que Deus, quando faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Entendeu? Ele é fiel para realizar. A gente precisa entender que o processo, na verdade, não é Deus esquecendo, é Deus amadurecendo. Tudo que eu estou passando hoje, que eu passei ontem, é Deus preparando para o amanhã. É que a gente, quando está passando, a gente acha que Deus abandonou. Ah, Deus me esqueceu. Estou indo para o culto, as coisas só pioram. Não, é Deus te preparando. Deus não dá nada sem antes preparar. E onde é que é a escola de Deus? Deserto. Deus não prepara a gente em bonança. É. Deus não prepara a gente em Senão, shopping. que valor que a gente vai Que dar, valor a gente vai dar? né? Quando recebe. Entendeu? Muitas das vezes a gente não dá o valor, né? Tipo assim, passando por aquela dificuldade, às vezes quando chega, a gente. Ai, imagina se não passasse. Toma, filho. É o filho mimado. Toma, filho, né, varão? Então ele vai preparando, preparando. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Confesso que eu não esperava. O que Deus tem feito é muito além do que eu imaginei. Entendeu? Deus me deu condição. Hoje Deus me dá a condição de ser o provedor de toda a minha família. Amém. Deus me deu o carro do sonho, Deus me deu casa, Deus me deu moto, Deus me deu tudo. Para mostrar para ele, para mostrar para mim que isso tudo é mais coisas. Aquilo que eu pensava que era impossível, Deus mostrou, isso aí para mim não é nada. Se eu quiser, eu toco no coração de alguém que você nunca viu e mando te entregar. Mas teu coração tem que estar em mim. Tem que. Porque o dia que teu coração sair de mim, eu tiro tudo de você, boto você lá atrás para você entender que sou eu que faço, não é você. E vai doer mais. Dói. Porque depois que a gente experimenta, porque né? E aí a dor da separação e ter que passar de ser podado, dói. Eu conheço, eu tenho alguns amigos empresários que eles falam para mim, cara, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria o que eu fiz lá atrás. Perdi tudo. Tem amigo empresário que perdeu até família. Perdi família, perdi tudo porque achei que era eu, que era meu braço. E aí a gente tem acompanhado, dá um direcionamento. E Deus é o Deus de oportunidades. Verdade. Deus, como eu falei Ele é aqui, misericordioso, né? misericordioso. Cria situações para você aprender. O povo não rodeou 40 anos no deserto. Até aprender, assim que Deus faz. Isso aí. Então, é isso. Eu quero dizer, Eloy, que a gente que te vê nos vídeos, né, não conhece essas histórias da experiência com Deus, Sim. né? Essas coisas que você fala, né, de Deus e tal, e você fala assim, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver, né, o engraçado, o humor, né? Mas o que vê nessa conferência, né, da alegria que você faz, é da felicidade? Da alegria? Da alegria, né? Essa conferência da alegria, a gente só consegue ver, né, conversar assim, nesse momento, sem ser pelo Instagram, Sim. sendo cara a cara, sendo numa conversa de Deus, numa comunhão, né, que a gente consegue conhecer real quem é alguns momentos que você teve com Deus, sua família, o que Deus fez na tua vida. E eu quero muito agradecer por essa oportunidade. Você falou da Elaine Martins aí, e aí eu lembrei que a minha filha de 4 anos, desde que ela nasceu, eu coloco ela para dormir com uma música da Elaine Martins.
Sim. E aí hoje ela com 4 anos, ela me pede a música que eu botava pra ela dormir. Que Porque eu fui benção. falando. E é da Elaine Martins, e até hoje, Teu Querer, o nome da música. E Aham. aí, um dia eu vou ter a oportunidade de falar isso com ela, que a minha filha só dorme pedindo louvor, que eu botava ela pra dormir. Então, assim, Deus cria conexões para Cria. pessoas, o propósito dele, não importa quem seja, né? E eu tô vendo isso aqui, sabe, no podcast, eu tô vendo isso, Sim. o que Deus fala, pessoas que vêm aqui, Xerém, do outro lado da vida, né? Que eu falo que É um Xerém é pouquinho outro lado do longe, é um mundo. pouquinho longe. É longe. É, o E pé, o pé aí, chega a estar assim de tanto que eu acelerei. olha, Mas é benção. é benção, É né? benção. Então é isso, Eloy. Muito obrigada, tá? Mais uma vez por você ter vindo. Muito obrigada por a gente estar aqui rindo, conversando. Ah, o vídeo da varoa deu certo aí. Hoje você Deu tá com uma certo. varoa boa, que toma Sim, conta das sim. coisas, Sim. dos filhos, da casa, né? E é isso aí. Manda um beijo na tua mãe, que eu fiquei com vontade de conhecer aí tua mãe. Uma Sim. mulher de oração. Eu gosto de mulher de oração. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder falar do que Deus tem feito. Me sinto muito honrado de conhecer vocês. A gente vê Deus aqui, né? Amém. Quando a gente vê Deus, é leve. É leve. Você vê Flui. que é leve, flui. Se deixar, a gente vai até amanhã. Daqui a pouco já faz oração, São já desce, a gente vai marchando. É isso aí. Então, só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, por esse lindo projeto que vocês têm aqui. Amém. Que Deus continue abençoando, dando força e vigor. Amém. Porque quem olha pelos vídeos não sabe o desafio que é, né? Verdade. É um desafio. Mas se Deus alistou vocês para esta obra, vai nessa força. E sempre que precisar, conta com o Varão. E dia 12 espero vocês lá. Já vou ver, eu quero ir com certeza. Vamos nesse stand-up. Eu quero falar com vocês o seguinte. O Eloy estava falando aqui sobre quem Deus escolhe. Então, se você precisa entender que quando você coloca seu coração, sua esperança no Senhor, Ele vai fazer. Não importa se você mora numa casa humilde, não importa se você precisa de um carro para trabalhar e você não tem. Ele não importa se as pessoas dizem que você não é capaz, se as pessoas falam mal do seu trabalho, se as pessoas falam que você é preguiçoso e você sabe que não é. Não importa. O que importa é que o Senhor sabe de você. O que importa é o que o Senhor conhece de você. Tem coisas que só você e Deus sabem. Então, não importa, não dê ouvidos, não perca a tua bênção. Não perca a tua bênção perdendo tempo no que as pessoas pensam de você, do que as pessoas falam de você, do que as pessoas querem de você. Não percam tempo. É você e Deus. Então, eu finalizo esse podcast hoje dizendo para você, é você e Deus e ninguém mais. Só Ele te conhece por inteiro. Então é isso. Terminamos aqui mais um podcast. Então que você não esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui, ó, pra gente interagir. Vai lá no Instagram também, comenta lá para que a gente possa conversar. E é isso, tá? Não esqueça, como sempre, de ser lamparina acesa por onde vocês passarem, gente. Beijo, fica com Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Paz!